e senhores senadores, é com pesar que noticio aqui, nessa tarde de hoje, o falecimento de Abdias Nascimento, ex-senador do PDT. Abdias nasceu em Franca, em 14 de março de 1914, ex-político e ativista social brasileiro. Foi um dos maiores defensores da defesa da cultura e igualdade para a população afrodescendentes no Brasil. Intelectual de grande importância para a reflexão e atividade sobre a questão do negro na sociedade brasileira. Teve uma trajetória longa e produtiva, indo desde o movimento integralista, passando pela atividade de poeta, até ativista do movimento negro, ator e escultor. Após a volta do exílio, de 68 a 78, insere-se na vida política, foi deputado federal em 1983 a 1987 e senador da República de 1997 a 1999, além de colaborar fortemente para a criação do Movimento Negro Unificado em 1978. Em 2006, em São Paulo, criou o dia 20 de novembro como Dia Oficial da Consciência Negra Brasileira. Recebeu o título Doutor Honoris Causa da Universidade de Brasília, é autor de vários livros, como Sortilégio, Dramas para Negros e Prólogo para Brancos, O Negro Revoltado, entre outros. Foi professor benemérito da Universidade do Estado de Nova York, doutor honoris causa pelo Estado do Rio de Janeiro, grande militante do combate à discriminação racial no Brasil. Filho de Dona Josina, a doceira da cidade, e seu bem, músico e sapateiro. Abdias cresceu numa família coesa, carinhosa e organizada, porém pobre, e foi se diplomar em contabilidade pelo Ateneu Francano em 1929. Com 15 anos, alistava-se no Exército e vai morar na capital de São Paulo. Na década de 30, enganja-se na Frente Negra Brasileira e luta contra a segregação racial em estabelecimentos comerciais da cidade. Persegue na luta contra o racismo organizando o Congresso Afro-Companheiro em 1938. Fundado em 1944, o Teatro Experimental do Negro, entidade que patrocina a Convenção Nacional do Negro em 1945 e 1946. A Convenção propõe à Assembleia Nacional Constituinte, em 46, a inclusão de políticas públicas para a população afrodescendente e um dispositivo constitucional definindo a discriminação racial como crime de lesa pátria. À frente do TEM, Abdias organiza o primeiro Congresso Negro Brasileiro em 1950. Militante do antigo PTB, após o golpe de 1964, participa desde o exílio na formação do PDT. Já no Brasil, lidera em 81 a criação da Secretaria do Movimento Negro do PDT. Na qualidade de primeiro deputado federal afro-brasileiro a dedicar seu mandato à luta contra o racismo, apresenta projetos de lei definindo o racismo como crime e criando um mecanismo de ação compensatória para construir a verdadeira igualdade para os negros na sociedade brasileira. Como senador da República, 1991, 96 e 99, continua essa linha de atuação. Em 90, Abdias é eleito na chapa do PDT ao Senado pelo Rio, com Darcy Ribeiro e Doutel de Andrade. Em 91, assume a cadeira do Senado e pouco depois é nomeado primeiro titular da Secretaria Extraordinária de Defesa e Promoção das Populações Afro-Brasileiras, do governo do Estado do Rio de Janeiro, criada pelo governador Leonel Brizola. Em 96, falece o senador Darcy Ribeiro e Abdias assume a cadeira de novo, exercendo o mandato de senador até 1999. Abdias
reapresenta no Senado o seu projeto de lei sobre a ação compensatória, com duas propostas. Procura estabelecer o princípio da reparação para o povo afrodescendente. A primeira cria uma ação civil pública contra atos e omissões de discriminação racial. A segunda estabelece sanções na contratação de serviços para o setor público contra empresas que cometem atos e omissões de discriminação racial. Apresenta ainda a emenda constitucional federal, garantindo às comunidades remanescentes do quilombos os mesmos direitos fundiários assegurados às populações indígenas. Sugere a inscrição dos líderes da Conjuração Baiana, os mártires da Revolta dos Alfaiates, no livro de Heróis da Pátria, de Panteão da Liberdade e da Democracia, Praça dos Três Poderes. Institui o Prêmio Cruz e Souza, comemorativo do centenário da morte do poeta simbolista catarinense. O governador Leonel Brizola nomeia secretário da Defesa e Promoção das Populações Afro-Brasileiras do Estado do Rio de Janeiro de 91 a 94. Mais tarde, é nomeado primeiro titular da Secretaria Estadual de Cidadania e Direitos Humanos em 1999 até 2000. Portanto, fica aqui registrado o falecimento de Abdias Nascimento, um dos grandes pedetistas do nosso partido, do nosso país. Senhor presidente, não quero crer que estamos perdendo a luta contra as drogas no nosso país. Mas a cada dia que passa, vemos mais e mais provas de que os entorpecentes estão ganhando terreno em meio à sociedade do nosso país. Nos últimos dias, li uma reportagem no jornal O Globo, que mais parecia uma história do terror. Uma história do horror que muita gente vem vivendo nesse país em função de drogas como o crack e agora também com o oxi. A reportagem mostra como vivem meninas e mulheres à beira da BR-364 entre Rio Branco, no Acre, e Porto Velho, Rondônia. Mulheres e meninas que se prostituem por quantias irrisórias para simplesmente conseguir ganhar dinheiro suficiente para comprar o crack ou o oxi. A reportagem fala de meninas que são tocadas para as ruas pelos próprios pais, aos 8, 9, 10 anos de idade, para venderem seus corpos, ainda de criança, para conseguirem algum dinheiro para levar para casa. O texto é bem claro quando diz que uma entre 50 dessas mulheres e meninas fazem programas hoje sem usar drogas. Apenas uma em 50 não utilizam drogas. 49 usam crack ou oxi para aguentarem a rotina degradante a qual são obrigadas a se submeter. Mas é até difícil dizer o que vem antes, o que acontece antes. Se vem antes o vício ou se vem antes a degradação da prostituição. Isso pouco importa, os dois são um problema sério para essas crianças, para esses jovens. Estamos vivendo hoje em um país no qual até mesmo as pequenas cidades de 5, 10 mil habitantes são assoladas por traficantes. Antigamente, esse mal era um castigo sofrido apenas nas grandes cidades, nos grandes centros. Hoje não. Hoje pela manhã falava com um jornalista, um radialista, o senhor Robert de Jaru, onde ele dizia que, inclusive, na zona rural, o tráfico de droga é uma coisa muito forte e está prejudicando muito as famílias. Recebi uma informação e um pedido do nosso amigo Robert para que a gente possa fazer um projeto de lei no sentido de que cada cidade tenha em seus hospitais dependências para o tratamento de dependentes químicos. Estamos fazendo esse levantamento, Robert, no sentido de fazer uma emenda à Constituição, tornando obrigatoriedade dos governos estaduais, federal, no sentido de atender essa demanda que, infelizmente, ela está aumentando dia a dia. As drogas, mesmo as mais pesadas,
e destruidoras como crack e oxi estão sendo comercializadas no nosso interior, no meio rural, exatamente em locais onde os tratamentos para dependentes químicos já tão difíceis, mesmo nas cidades grandes, ainda mais nas cidades pequenas, ela é muito mais difícil. Os centros de atendimento psicossocial, os chamados CAPs, que funcionam em cidades com mais de 50 mil habitantes, exigem uma estrutura física e humana que a maioria dos nossos pequenos municípios não dispõe. Isso mesmo com o Ministério da Saúde fornecendo todo o apoio para a criação desses centros. Até mesmo porque os pequenos municípios raramente têm condições de arcar com as contrapartidas necessárias para firmar esses convênios com o Ministério da Saúde, que demanda 5 profissionais remunerados pela Prefeitura e também a disponibilização do espaço físico. Enquanto vivemos a dificuldade do tratamento dos dependentes químicos, a droga expande seus domínios. Estamos perdendo essa guerra também nas fronteiras, por onde passam as drogas, componentes para a produção das mesmas, assim como armas e dinheiros que fortalecem os narcotraficantes. E isso acontece em escala mundial. Os diamantes, que são os contrabandeados de Rondônia, por exemplo, da nossa reserva de Roosevelt, a maior do mundo, vão parar nas mãos de traficantes que entram e saem do Brasil com liberdade. Muitos desses traficantes têm conexões na África e na Europa e usam nossos diamantes para comprar armas que são usadas em 2 ou 3 continentes, em guerras e nas nossas ruas brasileiras. Enquanto isso, meus amigos de Rondônia, a sociedade teima em olhar com liberalismo para a questão das drogas. Ouvimos debates sobre a legalização da maconha, como se não soubéssemos que tanto a maconha quanto o álcool, que infelizmente é uma droga lícita, abrem as portas para as drogas mais pesadas. Isso acontece, senhor presidente, porque acabam sendo usados precocemente por nossas crianças e nossos adolescentes, que não têm capacidade de estabelecer limites e querem desfrutar repetidamente as sensações obtidas com as drogas. Isso pode ser visto claramente na reportagem do Globo, que citei há pouco. Leio aqui um trecho. Diz a reportagem: usei oxi pela primeira vez com um cliente. Ele trouxe, deu uma fissura legal. Peguei o dinheiro que ganhei dele e fui comprar a pedra. Agora uso todo dia e me sinto bem. Conta H, de 23 anos, que tem 3 filhos e desde que começou a fumar, há pouco mais de um mês, não tem passado muito tempo com os seus filhos. Fecha aspas. Outros trechos mostram de forma inequívoca a forma como os traficantes pensam e as suas consequências. Agora, senhor presidente, é de assustar qualquer um a composição química dessas drogas que os traficantes estão oferecendo para as meninas de 8 anos. Drogas que os traficantes estão persuadindo, forçando essas meninas e jovens a oferecerem com o intuito de viciar mais pessoas. O crack é feito com cocaína, bicarbonato de sódio e amoníaco. O oxi é uma mistura de cocaína, cal virgem e querosene. O cal virgem, que é o nome que se dá ao óxido de cálcio, é um produto muito utilizado na construção civil e que deve ter seu contato com a pele evitado. Em caso de inalação ou ingestão, pode causar sérios danos à saúde. O querosene é um derivado de petróleo altamente tóxico. Eles misturam isso para que as pessoas queimem e inalem seus gases. As nossas crianças estão inalando amoníaco, cal virgem e querosene. Eles estão morrendo por causa disso. Esse é um assunto, senhor presidente, da mais alta importância que eu trago nessa tarde e peço mais uma vez ao nosso ministro da Saúde, que tem tido um empenho muito grande no combate às drogas, para que dê atenção para as nossas crianças. Não é uma questão de polícia, é uma questão de saúde. Nós precisamos, como dizia os nossos amigos de Jaru hoje, por telefone, através da rádio, nós precisamos cuidar dessas crianças, dos nossos jovens que já estão dependentes. Nós precisamos tê-los nos hospitais, nós temos que ter os hospitais preparados para dar essa atenção aos nossos jovens. É um momento importante que nós, brasileiros, temos que nos unir, avançar
para combater esse mal que assola aos brasileiros e às famílias que hoje têm em seu meio dependentes químicos que sofrem não só a si, mas todas as suas famílias. Presidente, muito obrigado pela sua atenção. Era que eu tinha para tratar nessa tarde de hoje.